Fala aí, tudo jóia? Amigos, quem acompanha o canal aí sabe que eu uso esse dispositivo há algum tempo e surgiu uma nova atualização dele. Eu adquiri um novo aparelho, né, e eu comecei a fazer alguns testes e ele tem os prós e os contras, mais prós do que o modelo antigo que eu já usava. Qual foi o motivo da substituição? Como eu estava usando ele aqui exatamente nessa posição que está um pouco mais clara aqui, eu até usei um produto que deixou meio esbranquiçado aqui o painel. Ele estava aqui nessa posição e já há quase 2 anos e meio usando o aparelho, ele começou a ressecar essas partes plásticas aqui e começou a quebrar. Até dá para usar ele ainda, mas vai ter que colar ele direto no painel com dupla face, como é aqui esse apoio, né? Só que agora dessa vez eu optei por usar a ventosa aí. Então assim, adquiri essa versão nova e queria dar o feedback para vocês aí, o que tem de diferente nessa versão. Esse é um dispositivo que no caso do Honda eu não abro mão devido à falta do termômetro, né, de temperatura do líquido de arrefecimento. Então é um dispositivo aí que eu vou estar sempre usando e eu recomendo todo mundo aí. O primeiro ponto positivo aí em relação ao outro seria a parte de acionamento dele. Ele está conectado na tomada OBD2, então ele tem que ligar no caso do pós-chave. Nesse caso aqui ele não está ligando no pós-chave, ele está ligando somente na partida. Eu tenho aqui no meu carro o sistema de start-stop, eu já apertei um estágio, no segundo estágio ligo o painel. Aqui no outro dispositivo ele ligava, aí ele tinha um delay, né, mostrando a marca e tudo mais. Nesse caso aqui ele não tem esse delay. No que a gente aperta para a partida, ele já liga e já aparece as informações aí na qual no caso eu gosto mais, né? Aí no caso ele está configurado a velocidade, o RPM, esse E7 aí no caso ele é a temperatura do líquido de arrefecimento. Quilômetros por litro, ele também pode ser configurável aquele sistema europeu que é galão, né, a cada 100 km. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto. Então está configurado quilômetros por litro. Com o carro em movimento ele começa a marcar a voltagem da bateria. Esse 8 aí no caso é a temperatura do óleo do motor, que o nosso carro, no caso do City, ele não passa essa informação, né? Assim como o líquido de arrefecimento em tempo real. Aí ele também tem um triplo aí que não é armazenável, esse triplo, né? Toda vez que você liga e desliga o carro ele vai zerar, e o tempo em que o motor ficou ligado. Aí ele tem também outras interfaces que podem ser facilmente configuráveis. Esse daqui é uma gracinha aí, que no caso seria um 0 a 100, né, que você pode estar fazendo aí alguns testes de performance. Esse daqui também é um teste de frenagem, o tempo que você freia, né, a distância, a velocidade que você está, o tempo que você usa a frenagem e a distância em que você percorreu a partir aí do acionamento do freio. É um negócio bem legal também. Aqui são algumas informações que eu ainda tenho que dar uma estudada em relação a isso aqui, né, porque é em inglês e o nosso inglês é bem ruim, mas ele tem várias informações na qual a gente pode estar usando aí, né? Então precisa aí um pouco de mais de tempo aí no meu caso de uso para eu poder estar dizendo o que serve aí cada informação dessa. Então tem bastante dados aí que ele pode estar passando. Quem manja em inglês aí já pode estar mais por dentro do que no meu caso aqui, que sou o português que não fala nada, né, que só fala mal e mal o português aí. Então aí, como vocês podem analisar, são muitas informações que ele pode passar aí. Lembrando aí que essas informações elas são referentes ao que a tomada OBD2 informa, né? Então ele tem todas as informações. Se o carro informar, ele passa para o condutor. Se não informar, ele não vai passar. Porque tem muito carro aí que ele só passa aí a informação da bateria pelo OBD2, né? Então é meio complicado, é meio complexo. Tem alguns carros aí que não passa essas informações na qual está predisposto aqui no nosso dispositivo. Bom, mas ele tem aí, né,
algumas interfaces que são configuráveis. Aqui no caso eu não tenho certeza para que serve esse CVT aqui, mas aí no caso aqui eu prefiro colocar o consumo instantâneo. Esse é o GPS, esse daqui é a altitude, né, em relação ao mar. Esse aqui com certeza deve ser a bússola. Esse aqui no caso é a temperatura do líquido de arrefecimento, igual está em cima. O RPM. Aqui no caso já seria a informação de galão a cada 100 quilômetros, né? Então eu particularmente eu não gosto disso aqui. É algo relacionado ao GPS. A temperatura do óleo, que também é bastante interessante aí, né, para estar deixando aí disponível. Aí aqui no caso vai mudar esse outro de cima, e aqui no meio vai mudando as interfaces que você prefere para deixar aí o que mais combina com o seu veículo, né? Essa daqui, se eu não me engano, é bastante usada na Lamborghini, né? O painel do Lamborghini, isso aqui. Para quem não tem Lamborghini, é uma ideia legal aí. Aqui já, se eu não me engano, é a pressão do turbo. Meu carro não é turbo, é aspirado. Então aqui é uma informação que ele não vai passar certo, né? Eu prefiro usar essa daqui, que são as mais importantes aí, na minha opinião. E é bem fácil de visualizar. Aí as configurações é só apertar o meio e segurar. Aí ele tem o retorno, ele tem os settings, que é a configuração. Aqui é a linguagem, que ele só tem chinês, tailandês e inglês. Aqui no caso é o alarme. Aí aqui é configurável a velocidade do alarme. No caso aqui está para 180, mas se eu quiser colocar 100, por exemplo, ele começa a apitar com 100. Aí também tem o líquido de arrefecimento, eu coloquei aqui com 102, né? A partir do momento que ele der 102 graus, ele vai me avisar. Meu carro aqui eu tenho parâmetro, eu sei que a cada 98 graus ele liga a ventoinha e cai para 96. Então ele oscila sempre nisso. Então quando ele chegar a 102, eu já vou ficar ciente que tem algo errado aí no sistema, né? O RPM, né, que é algo que você pode estar configurando aí também para consumo de combustível, principalmente. No caso, se você quiser a cada 3.000 rotações por minuto, ele vai apitar aí mostrando que você está excedendo aí, né, a rotação que você determinou. Mais embaixo temos a bateria, que eu coloquei aqui com 10 volts. A partir disso ele vai me apitar também que minha bateria não está carregando, né? Mais abaixo é o speed ajuste, que no caso, quando você instala o seu dispositivo e você percebe que a velocidade que está aqui não está batendo com a que está no painel, aí você joga um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Na casa aqui está em 105%. Por quê? Porque em 100% ele estava marcando aí 5 km a menos do que estava no painel. Aí se fosse a mais eu colocaria 95 e assim sucessivamente, né? Aqui no caso Speed Offset, esse daqui eu ainda não tenho certeza para que funciona, não testei ainda. Bateria de ajuste, que aqui no caso é para a gente configurar da mesma forma que configura aí a velocidade, né? Então você vem aqui, você vê que está marcando, por exemplo, 12 volts. Aí você vai lá com o multímetro, marca 12 volts, aí tá certo. Se tiver para mais ou para menos, você vai ter que diminuir essa voltagem aí. Igni Size, o que significa isso? Isso aqui é a cilindrada do seu motor. Aqui é bastante interessante para que os parâmetros da configuração do consumo instantâneo, principalmente, eles funcionem de maneira mais correta. Então você tem que colocar a cilindrada do seu carro aí. É totalmente configurável também. Fuel Adjust. Esse aqui no caso eu consigo configurar ele pelo instantâneo aqui do painel. Tem as barrinhas aqui do caso do Honda City. Conforme ela enche, ela, por exemplo, tá marcando 10 km com litro lá, aí tá tendo essa diferença, né? Não tá marcando igual ao dispositivo. Aí você coloca a porcentagem tanto para mais quanto para menos até ficar mais compatível com as informações do painel, né? Então, no caso,
o botão da direita aumenta e o botão da esquerda diminui. Então são configurações aí que com o tempo você vai andando com o carro e vai percebendo aí as diferenças na qual tá dando aí. Esse Brigit, não sei como é que é o nome desse negócio, é a pronúncia correta, ele é em relação ao brilho da tela. Eu prefiro colocar no alto, né? Conforme o brilho, o sol bate, ele consegue regular aí o brilho da tela. Tem esse Atmosfere, que é a luzinha de baixo aqui, que ele pisca, né? Conforme você configura ele. Aí quando ele aciona o alarme, ele fica vermelho piscando, esse daqui. Essa outra unidade aqui seria da temperatura, Celsius ou Fahrenheit, nosso é usado Celsius. A unidade, que é o quilômetro por hora ou metros por hora, né? O nosso Brasil aqui é usado quilômetro por hora. O que mais temos aqui? A distância, essa distância aqui eu também ainda não descobri como é que é o funcionamento dela. Desculpa o cachorro latindo aí, mas uma cachorrada na rua aqui. Power Time, esse aqui é o tempo que você quer que o carro desligue, depois que o tempo que você quer que o dispositivo desligue depois que você desliga o carro, né? Eu deixo em 5 segundos para não ficar gastando bateria. Step voltagem, aqui no caso é o RPM ou esse com aí que eu não sei dizer. Ele é bem configurável essa parte aqui, mas o nosso usado aqui seria o RPM, né? Então é RPM, tá certo. Tempo ajuste é o horário, o relógio que fica aqui, né? Você coloca ele tanto para frente quanto para trás, ele vai aumentar conforme são as regiões aí, né, mundiais aí. Então ele já tem pré-configurável os fuso horários, então ele já vai dar o horário certo. Então é só ir procurando o horário certo aí que ele já vai gravar. Esse Factory Set, não lembro do que se trata. Ah, sim, esse era o que eu não queria apertar, que ele apaga todas as configurações. Ou seja, agora eu vou ter que configurar tudo novamente, porque eu apaguei e ele voltou ao início. Então, pessoal, era basicamente isso, né, que tinha para mostrar. Ficou faltando só eu mostrar aqui em relação ao scanner, né? Vou esperar ele voltar aqui, como ele está reiniciando, porque o burrão aqui apertou ele para reiniciar. Então eu vou esperar ele voltar para poder estar fazendo as configurações lá. E apagou tudo que eu tinha usado. Mas vamos configurar aqui rapidão. Vou começar pelo primeiro, que eu gosto aí do líquido de arrefecimento, né? Eu passei por ele. Esse é o líquido de arrefecimento. Agora vamos configurar lá embaixo. Esse fuel para mim não é interessante, tem que ser quilômetros por litro. Passei por ele. Como vocês podem ver, são muitas informações que você pode estar deixando aí no configurável. Então aqui em relação à configuração tá tudo certo. Eu gosto de usar essa daqui que é mais completa. Vamos para configuração. A linguagem tá certa. O som tá ligado. Vou colocar em 180 para apitar. Obviamente que eu não vou ficar chegando a 180, mas é só para... Aqui no caso do líquido de arrefecimento eu gosto de deixar ele em 102, porque aí dá tempo de eu socorrer qualquer coisa que aconteça. O RPM eu vou deixar em 7 mesmo, que eu também não vou chegar nessa rotação. Bateria eu prefiro em 10. O que mais aqui? Speed ajuste, esse estava em 120 que eu coloquei, que eu lembro que eu coloquei em 120. Speed offset, esse daqui eu não lembro exatamente do que se trata, então tem que estudar mais um pouco. Bateria 100%. Guine, olha lá, ele está em 1.6, vou jogar ele em 1.5, que é o cilindrada do meu carro. Fuel ajuste,
Esse daqui tava em cento e quanto? Não lembro. Depois eu vou ter que ver no começo do vídeo aqui para eu ver quanto que tava, para eu voltar a configuração certa. Vou colocar em 110 aqui para depois eu configurar, para não dar o erro que eu falei para vocês do dispositivo para o painel, né? Esse aqui tá certo, é alto mesmo, a atmosfera também tá certo, essa unidade tá certo, speed unidade tá certo, essa distância aqui eu não sei para que funciona, o power time eu sei que é 5 segundos, 5 segundos, step voltagem, RPM tá certo. Esse é o horário, que horário que nós estamos agora, só para se ter uma noção. Agora é 18h20, então vamos achar o 18h20. Olha lá, 18h20, tá certo. E esse Factory 7 é o que eu fiz a cagada que ele reseta tudo. Então tá tudo certo. Apertar e segurar, ele já volta aqui para as configurações iniciais. A hora já tá certa. E vou deixar aí na configuração que eu prefiro aí no caso, né? Aqui nesse caso aqui, logo o primeiro seria o líquido de arrefecimento. Esse é o consumo. Então já que o consumo tá aqui eu já vou jogar a temperatura do óleo. Passei aqui, e de novo até chegar nele. Se apertar o da frente aqui, ele muda esse daqui, que eu não quero que mude agora. Aí com calma a gente vai chegando nele lá. Aqui a gente tem a opção de deixar as duas medidas de combustível, né? Aí, de óleo. O que eu queria mostrar para vocês também era agora o scanner. Olha lá, OBD Diagnostic, né? Então, ele tem o scanner, que seria o DC, aí a limpeza e a autolimpeza. Aqui no caso seria scanner. Nenhum erro detectado, graças ao meu bom Deus, né? Eu não queria também que não tivesse, mesmo que fosse para mostrar para vocês, eu não queria que tivesse. Aí no caso tá tudo certo. Aí no de baixo ele apagaria qualquer anomalia que tivesse. E o auto clean, por exemplo, você pode escolher aquela opção para quando tiver um código de falha apagar, mas não é interessante, né? É interessante você achar o código de falha e descobrir qual que é o defeito que está causando aí. Então voltamos aí a inicial e deixar na posição que eu gosto. Passei por ela. Isso aí. Só para finalizar o vídeo, essa é a visão que eu tenho agora do dispositivo. Então é isso aí, pessoal. Valeu!